A polícia concluiu que o assassinato do médico e empresário José Carlos Bezerra foi motivado por uma disputa política. Simplesmente isso, política. Ele foi assassinado no mesmo dia em que um município foi emancipado e ele poderia ser o primeiro prefeito. Nossa equipe voltou ao local do crime e conta com detalhes e também tem toda a investigação. Veja bem como esse homem, que tinha um futuro político brilhante pela frente, foi assassinado. Foi crime político ou não foi? A história também conta de que existe um outro homem que trabalha na prefeitura, cúmplice total do assassino. Veja aí. A cidade é essa, Paripiranga, aqui no interior do estado. O crime aconteceu em frente a uma academia. A polícia não tem dúvidas. Trata-se de um crime político. Viemos até aqui ao município para ouvir as pessoas e principalmente a esposa da vítima, que está muito abalada. 2 anos se passaram, todo o inquérito foi remetido à justiça e a justiça também não tem dúvidas. Trata-se de uma execução, de um crime político. Vem comigo. Olha, essa rua aqui foram os últimos passos que o Dr. José Carlos deu na cidade de Paripiranga. Era dia de festa, dia de emancipação política, mais ou menos neste horário, 6h30 mais ou menos, quando tudo aconteceu. A esposa dele, ela está aqui, ela vai nos atender, muito abalada, e vai explicar como foi que tudo aconteceu e como que ela ficou sabendo desse fato lamentável. Quer dizer, Dr. Zé Carlos, ele fazia todos os dias esse percurso, esse caminho. Ele vinha para a academia, ele fazia a malhação dele e ia embora. Isso mesmo. Era esse percurso que ele fazia todos os dias. Saía de casa pela rua da clínica, virava ali esse quarteirão e vinha para a academia e fazia o mesmo percurso de volta. A senhora fazendo aqui o último caminho que o seu esposo fez há aproximadamente 2 anos. Como foi que a senhora ficou sabendo que o seu esposo ele foi executado? A senhora estava onde? Bom, era um dia sombrio, não é? De muita chuva já, por ser o mês de maio aqui é chuvoso, e era a festa da cidade, né? Então, assim, estava um dia frio e eu fiquei na minha residência. Foi quando ele chegou, brincou, me abraçou, brincou com os filhos e trocou a roupa e veio realmente para a academia. Essa rua aqui em que nós estamos foi a última rua em que ele passou? Isso, foi a última rua. A senhora costuma passar por aqui direto ou nunca mais passou? Não gosto mais de passar. A justiça diz e afirma que o seu esposo ele foi assassinado, foi executado por causa de um crime político. E ele não ia ser candidato, é isso? Bom, tínhamos conversado algumas vezes, mas ele não tinha decidido completamente. Você não queria que ele se envolvesse na política, a senhora não queria? Não, se ele fosse, eu apoiaria, certo, né? Eu apoiaria. Mas assim, ele estava repensando, né? Justamente porque ele já considerava esse cenário de Paripiranga perigosíssimo em relação a essas coisas, certo, né? Então ele estava repensando, mas não deixou nada definitivo, né? E poderia haver a possibilidade dele sair ou não. Mas se ele não saísse, com certeza ele apoiaria alguém. Com certeza. Ele não e esse saísse. apoio seria muito importante. Muito, muito, muito mesmo. E, bom, segundo as provas que temos, né? Segundo o inquérito, as provas do inquérito, tudo realmente leva a crer que foi político, né? Essas provas, mesmo porque meu esposo, ele não tinha inimigos. Quer dizer que o executor ele veio morar aqui nessa rua? Para acompanhar os passos do doutor? Com certeza, para ver todos os dias, a hora que passava, né? A cidade ainda respira muita insegurança, né? Até porque nós estamos perto aí das próximas eleições e isso, de certo modo, a senhora não vem aqui com tanta frequência por medo dessa insegurança toda? Venho resolver as minhas coisas. Eu tive que sair por ameaça, mas eu voltei. Né? E breve eu voltarei para a minha cidade, que é minha com a cara e a coragem. É minha terra, são as minhas origens que estão aqui. Meu marido era um lutador e eu não sou covarde não. Né? Não sou covarde. Né? Sei do que são capazes, porque já fizeram. Essa marca aqui é a marca de um dos disparos que acabou atingindo o seu esposo. As marcas da violência,
elas ainda permanecem aqui nesse local. Foi exatamente nesse ponto em que a senhora encontrou o corpo do seu esposo? A funcionária ligou e disse, olha, eu acho que atiraram no doutor. Aí eu saí realmente, né, no desespero, naquele desespero realmente. Não sabia o que tinha acontecido, não sabia se era verdade, se era mentira. Então, quando eu abri a porta da minha casa, na hora que eu abro a porta da casa, eu já vejo aquela multidão subindo, né? Correndo. Então, eu vi a multidão correndo, subindo, todo mundo subindo. Aí, pronto, o desespero já bateu realmente, porque quando alguém leva um tiro, que vai ser socorrido logo, né? Não está mais naquele local, não precisa aquelas pessoas, né? Então, assim, naquele momento, realmente, então ele saiu de casa às 18 horas e só às 20, mais ou menos, eu só fiquei sabendo, na verdade, umas 8h15, foi quando me avisaram, né? Então, o corpo dele chegou a sair daqui para ser levado para o hospital ou não? Não, não. Daqui já foi para o IML. Já foi levado para o IML daqui. Não chegou nem a ser socorrido porque realmente foi fatal, né? Vamos sair daqui e vamos até, eu acho que é o local mais importante da vida dele, que ele lutou para estar, que é o consultório dele, porque é difícil para a senhora chegar, entrar no consultório e não encontrar, né? É muito difícil, é muito difícil você... Até as pessoas hoje, elas chegam na frente da clínica, na porta da clínica, elas não conseguem entrar. Pois é, vamos até lá o consultório dele para a gente conhecer como era a vida do Dr. José Carlos. Vem com a gente. Ivanuse Andrade, quer dizer, esse aqui era o local que o seu esposo se sentia bem todos os dias. Era o local realmente que ele saía com muito prazer, né, de casa para vir fazer, né, o que ele mais gostava, né, se identificava muito com as pessoas, né, sentava nessa cadeira aqui, e era aqui que ele virava o Dr. Zé Carlos psicólogo, o Dr. Zé Carlos médico, né, o Dr. Zé Carlos psiquiatra. Então, assim, era o que ele mais gostava de fazer, né, que ele adorava exercer a profissão de ginecologia e obstetrícia, e também era clínico, né? Aqui na região as pessoas realmente confiavam muito no diagnóstico dele, né? Sempre confiavam na pessoa de Dr. Zé Carlos. Então, o único médico da região realmente que tinha nome, que era famoso, que as pessoas confiavam nessa região, era ele. Quando a senhora entra nessa sala, que a senhora percebe que a senhora nunca mais vai encontrar o seu marido, e como é que a senhora está procurando unir forças para sustentar a sua família e também a senhora? É muita tristeza, né? Até hoje, assim, desculpe ficar emocionada, mas assim, 2 anos, né? Quase 2 anos se passaram e eu lembro de tudo assim, vivo na minha memória, como se fosse aquele dia, né? E realmente entrar nesse consultório hoje, né? E não vê-lo mais ali sentado, realmente assim, com aquela risada gostosa, com aquele sorriso dele, e que não tinha hora para atender. A vida dele realmente era aqui, era trabalho, era família. Zé Carlos era uma pessoa que vivia para o trabalho e para a família, somente isso, né? Então é doloroso, realmente, muito doloroso. Após o crime, familiares da vítima estiveram aqui na delegacia da cidade de Paripiranga. Eles conversaram com o delegado titular, Dr. Geovan Passos. Ele, a partir daí, iniciou-se uma investigação. Ele concluiu o inquérito e remeteu à justiça. Delegado Geovan Passos, o senhor tem absoluta certeza de que realmente a morte do José Carlos, o empresário, foi um crime de mando político? Não tenho dúvida não, Jorge. Inclusive, isso foi ratificado pelo Ministério Público, que denunciou todos aqueles que foram indiciados no inquérito policial. Nós pudemos apurar que o executor da vítima foi o Leonardo Fraga Guimarães, conhecido como Léo Mato Verde. Quem conduziu a moto utilizada na ação criminosa foi o Igor de Menezes Carvalho, e o mandante do crime foi o Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, atual procurador do município de Paripiranga. O maior beneficiado seria esse último citado, né, que é o atual procurador do município e pretenso candidato ao cargo de prefeito das eleições do corrente ano. A apuração desse crime, Jorge, foi bastante difícil, já que as pessoas temiam em dar informações a respeito do caso, já que se tratava, na verdade, de uma quadrilha de extrema periculosidade, pois ceifaram a vida de um cidadão de bem. Após cerca de 14 meses de investigações, podemos fazer a ligação entre o mandante e o executor, e com o interrogatório e a confissão do condutor da moto, nós
indiciamos os envolvidos no crime. A conotação de crime de mando político, ela surgiu logo no início das investigações. Nós começamos a fazer esse acompanhamento e ficou muito claro de que o fato que motivou o assassinato de Zé Carlos era o desejo de Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira de chegar ao poder com mais facilidade. Então, é um crime que tem elementos de mando político. Agora, como você é advogado da família já há um bom tempo e era advogado da vítima, ele já tinha sinalizado a você que ia sair candidato nas próximas eleições? Na verdade, a priori, Zé Carlos ele não pretendia mais candidatar-se no pleito 2016, mas isso era um fato que não tinha sido anunciado ao povo ainda. Algumas pessoas nos bastidores sabiam dessa informação. O que eu vi desse processo, a prova é farta, a prova é contundente, ela foi muito bem angariada e coletada na fase de inquérito policial. A única coisa que nós estamos fazendo é submetendo essa prova ao contraditório através das audiências. Já participei de uma audiência e a outra está marcada para a próxima terça-feira. Ao término dessa audiência, a menos que aconteça uma coisa muito extraordinária, eu vou pedir a submissão dos acusados, tanto os foragidos como o que está presente, a que seja submetido ao tribunal do júri. Eu hoje lhe digo, diante do que eu tenho, eu não tenho dúvida de que realmente ele foi o mandante. E falo isso aqui porque o processo é público e a mim cabe dar essa resposta nesse momento. E a forma como esse crime ele foi planejado anteriormente chega a assustar. É coisa de gangster, né? É coisa de bandido mesmo. Esse crime ele tem um mandante, ele tem um intermediário e tem os executores. Eu não tenho, até este momento, nenhuma dúvida de que o crime se passou da forma como está descrita na denúncia e que os responsáveis são as pessoas a quem o crime é imputado. É muito triste e é por isso que eu realmente faço um apelo, né, às autoridades, ao judiciário, à promotoria, né, que olhem, que analisem tudo direitinho, porque realmente é muito doloroso o que eu vivo, o que eu passo, né? Saber que uma pessoa de bem como aquela, realmente um ser humano de ouro, né, pode ter terminado como terminou. Esse último aí é o maior beneficiário de todos, porque esse está preso, né, esse também está, só que esse último aí é o procurador do município. Mas como é que pode um negócio desse? O cara é acusado de participar da morte desse médico, esse aí, ó, esse homem aí é acusado, o Ministério Público está em cima dele. O delegado afirmou aí também, não sou eu que estou falando, quem falou foi o delegado. E esse homem é procurador do município de Parapiranga, ele está trabalhando no município. Calil. É verdade, Zé, todas as provas, segundo o Ministério Público e de acordo com a polícia, levam a este homem como o mandante deste crime que matou José Carlos Bezerra Carvalho, que tinha 49 anos, era médico conhecido na cidade de Paripiranga como Dr. José Carlos. O crime aconteceu no dia 2 de maio de 2014 e o Dr. José Carlos foi candidato 2 vezes a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e perdeu nas 2 vezes. Nas últimas eleições, em 2012, ele foi derrotado com 47% das intenções de voto. E o que chamou a atenção foi o pronunciamento do promotor Davi Galo ao afirmar que este crime ele pode exemplificar em se tratando de um crime cometido por um grupo por um gangster, aonde existe um mandante, existe um intermediário e os executores, que já foram presos, os 2 homens que apareceram de moto na rua onde funciona a academia, quando o Dr. Zé Carlos saía após ter feito exercícios físicos e retornava para casa e foi executado com 2 tiros na cabeça. Este homem já está preso, este é um dos executores, a moto utilizada no crime, no dia 2 de maio, e este aí é o médico que não teve chance de defesa, morreu no local e a cidade ficou chocada. E esse aí, o Ministério Público e o próprio delegado de Paripiranga confirma ser ele o mandante do crime, ele que é procurador da cidade de Paripiranga, Zé. Bom, aí está esse elemento. Como é que pode ele, procurador de um município e ao mesmo tempo acusado de ser o mandante do crime porque quer o cargo de prefeito? Viu aí o que é política?
Política nada mais é do que isso aí, o poder pelo poder.